Gênesis 25 é um capítulo que muita gente lê rápido, como se fosse apenas uma passagem de transição. Mas na verdade ele é um dos capítulos mais estratégicos e profundos de toda a Bíblia. Aqui, a palavra faz 3 movimentos ao mesmo tempo. Ela encerra com honra e significado o ciclo de Abraão, confirma a continuidade da promessa em Isaque e inaugura um conflito profético que atravessa gerações, Jacó e Esaú, ou seja, o choque espiritual entre propósito e imediatismo, entre promessa e carne, entre destino e impulso. O capítulo começa dizendo que Abraão tomou outra mulher, chamada Queturá. Para muitos, isso causa estranheza. Como assim Abraão, já velho, casando novamente? Mas dentro da cultura do mundo antigo, isso também é organização familiar, expansão de clãs e fortalecimento de descendência. E aqui está uma curiosidade que muitos não percebem. Os filhos de Queturá não são apresentados como herdeiros da promessa, e sim como linhagens paralelas. Mais tarde, esses descendentes se tornam povos do Oriente e do deserto, mencionados em contextos comerciais, conflitos e alianças. Isso mostra algo profundo. Deus pode abençoar muitos através de uma vida, mas a promessa tem uma linha específica. Deus não nega a fecundidade, porém define direção. Ele abençoa, mas também estabelece aliança. Logo em seguida, o texto traz uma frase poderosa. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. E isso não é apenas herança material, é uma declaração espiritual. Abraão está deixando claro que a promessa não será dividida. Isaque é o portador do pacto, e isso carrega peso, história e responsabilidade. E então o texto diz que Abraão deu presentes aos filhos das concubinas e os enviou para longe. Não é desprezo, é sabedoria e preservação. Era uma prática cultural para evitar disputas, rivalidades e guerras familiares. Há aqui um ensinamento espiritual muito sério. Às vezes Deus permite separações para preservar destinos. Nem toda separação é perda, muitas vezes é proteção. Abraão morre em boa velhice, velho e farto de dias. Isso significa vida concluída, vida cheia, uma história completada. E então aparece um detalhe lindo que poucos valorizam. Quem sepulta Abraão são Isaque e Ismael juntos. Isso é cura. Isso é sinal de que Deus pode não unir caminhos, mas pode restaurar feridas. Ismael não era o portador da promessa, mas continuava sendo filho. Existe aqui uma verdade difícil, porém libertadora. Nem todo filho escolhido é o mais amado, e nem todo filho amado é o escolhido. Para carregar a promessa, Deus escolhe por propósito, não por emoção humana. A Bíblia, então, faz algo que muita gente pula. Ela apresenta a genealogia de Ismael. E por que isso é tão importante? Porque a palavra quer deixar claro que Deus cumpriu o que prometeu a Abraão. Ismael seria grande. Ele se tornaria uma linhagem forte, numerosa, respeitada. Mas ainda assim, não seria o tronco messiânico, não seria a linha da aliança eterna. Isso ensina uma profundidade teológica que muitos confundem hoje. Prosperar não é sinônimo de aliança. Deus pode cumprir promessas de provisão e crescimento sem que isso signifique ser o portador do pacto. Nem toda bênção é aliança. Às vezes é apenas misericórdia e cumprimento de palavra. E então, o foco volta para Isaque. Ele se casou com Rebeca aos 40 anos, mas ela era estéril. E aqui vem um detalhe que quase ninguém observa. Isaque só teve filhos aos 60 anos. Ou seja, foram 20 anos de espera, 20 anos. E o que Isaque faz durante esse tempo? Ele não força, não inventa atalhos, não cria um plano carnal para resolver. O texto diz que Isaque orou e Deus respondeu. Isso marca uma diferença espiritual enorme em relação ao passado. Abraão tentou ajudar Deus com Agar e Isaque, não. Isaque representa o homem que não constrói promessa pela força do trauma. Ele espera, ele ora, ele obedece, ele permanece. Mas quando Rebeca engravida, a promessa vem acompanhada de conflito. As crianças lutavam dentro dela e a dor era tanta que ela chega a dizer: se é assim, por que vivo eu? Essa frase é profundamente humana, porque mostra um princípio espiritual que muitas pessoas vivem. Às vezes a promessa chega doendo. Às vezes o sonho começa com guerra. Às vezes o milagre vem com confronto interior. E Rebeca faz o que é a chave para quem quer maturidade espiritual. Ela consulta o Senhor. Ela não consulta o desespero, não consulta a ansiedade. Ela consulta Deus. E Deus responde com uma profecia determinante. 2 nações estão no ventre dela, 2 povos se dividirão. Um será mais forte, e o mais velho servirá ao mais moço. Isso é um marco espiritual.
Deus está mostrando que a promessa não seguirá o padrão natural da força, do sistema ou da tradição. Deus escolhe o improvável. Deus escolhe o propósito. Deus escolhe o que carrega destino, mesmo que não pareça, o mais forte. E então os meninos nascem. Esaú nasce ruivo e peludo. Jacó nasce agarrado ao calcanhar do irmão. Esses detalhes são proféticos. Esaú representa o homem do impulso, do imediatismo, do corpo, da carne. Jacó representa aquele que luta, que insiste, que busca, que não quer perder o destino. Porém também nasce com um traço perigoso: controle, disputa, ansiedade de propósito. E Deus ainda vai tratar isso nele. Porque Deus não escolhe pessoas prontas. Ele escolhe pessoas que ele vai transformar. E o capítulo explode em sua cena mais famosa e ao mesmo tempo mais mal interpretada: o prato de lentilhas. Esaú volta do campo exausto e pede comida. Jacó então propõe: vende-me hoje o teu direito de primogenitura. E Esaú responde: vou morrer. De que me serve a primogenitura? E ele come. E a palavra finaliza com uma sentença pesada: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui está a profundidade que quase ninguém ensina. Primogenitura não era apenas dinheiro, não era apenas herança. Primogenitura era liderança espiritual, herança dobrada, responsabilidade da aliança, sacerdócio doméstico, continuidade da promessa e futuro. Quando Esaú troca isso por comida, ele não está trocando só um direito. Ele está dizendo: eu prefiro o agora do que o eterno. Eu prefiro saciar uma urgência do que carregar um propósito. Eu prefiro o alívio do momento do que a responsabilidade do destino. Ele não perdeu a promessa por ser fraco apenas. Ele perdeu porque desprezou, porque não valorizou, porque olhou para algo eterno como se fosse sem importância. E o capítulo nos deixa um recado espiritual extremamente sério. Deus escolhe propósito, mas o homem escolhe valor. O céu pode separar destino para alguém, mas essa pessoa pode negociar o próprio destino por causa de carência, por causa de cansaço ou por fome emocional. E é aqui que Gênesis 25 nos pega no coração. Porque o capítulo termina nos mostrando algo que dói, mas salva. Nem todo mundo perde porque não recebeu. Muitos perdem porque não valorizaram. Esaú não trocou apenas um direito. Ele trocou destino por urgência, promessa por fome, futuro por um momento. E aqui está a verdade que Deus quer gravar em nós hoje. O céu não se move pela pressa do homem, mas pela fidelidade de quem espera. Isaac esperou 20 anos. Não foi rápido. Não foi fácil, mas foi limpo, foi santo. Foi obediente. Ele não tentou ajudar Deus. Ele apenas permaneceu. E a promessa veio no tempo certo. A grande pergunta desse capítulo não é: quem estava certo, Jacó ou Esaú? A grande pergunta é: o que você tem desprezado por causa de uma carência? O que você está prestes a trocar por cansaço? Qual prato de lentilhas está tentando comprar aquilo que Deus já separou para você? Porque quem tem propósito aprende a dizer: eu não vendo o que Deus me deu. Eu não negocio minha promessa. Eu não abandono minha fé por uma fase difícil. Eu não troco o eterno pelo urgente. Oração final. Senhor meu Deus, hoje eu te peço, me cura da pressa, me cura da ansiedade. Me cura dessa fome emocional que faz o coração negociar aquilo que é eterno. Me ensina a obedecer, mesmo quando eu não entendo. Me ensina a esperar mesmo quando parece demorado. Eu não quero ser como Esaú, que desprezou o destino por um momento. Eu quero ser como Isaac, firme, fiel e alinhado contigo. E se existe guerra dentro de mim, como houve no ventre de Rebeca, eu te peço, traz ordem, traz direção, traz maturidade espiritual. Que eu não viva por impulso, mas por propósito. Que eu não troque promessa por alívio. Que eu não faça escolhas carnais quando a tua promessa está chegando. Eu recebo no meu coração espera, obediência e fidelidade. E Deus, guarda minha herança espiritual. Em nome de Jesus, amém.